Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua casa, por mais uma oportunidade de prestar culto a ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Obrigado por mais uma oportunidade de rever nossos irmãos, a nossa família espiritual, os nossos queridos que juntos labutam pela fé evangélica. Obrigado por essa família que o Senhor nos deu para rir e chorar. E estamos felizes por podermos nos ajuntar aqui mais uma vez nessa noite. E agora abrimos a tua palavra, as Escrituras Sagradas. E nós não temos condição de entender nada do que está escrito aqui, se não houver uma revelação do teu Espírito Santo. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo ministre ao nosso coração, que o Senhor mesmo prepare a nossa alma, como um agricultor afofa a terra para fazer a plantação. Nós pedimos que o Senhor prepare a nossa alma para receber a tua palavra. Dá-nos também um ambiente tranquilo, sem ruído, sem interferência, sem manifestações contrárias, sejam elas humanas ou espirituais. Nós queremos repreender todo o mal agora em nome de Jesus. Que só a voz do teu Espírito se faça ouvir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma fé verdadeira ultrapassa gerações. Essa passagem bíblica que nós lemos é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo. Timóteo era filho de um pai gentio com uma mãe judia. Essa informação está em Atos capítulo 16, versículo 1. Ele era natural de Listra, que era uma colônia romana na província da Galácia. E ele agora estava assumindo o pastorado de uma importante igreja na cidade de Éfeso. Paulo, então, escreve 2 cartas a seu discípulo para instruí-lo sobre a maneira como ele deve se portar. Paulo diz aqui nesse texto que Timóteo manifestava na sua vida a mesma fé que havia na sua mãe, Eunice, e também na sua avó Lóide, conforme lemos aí no versículo 5 do texto que nós lemos. Então, esse texto aqui é um bom exemplo para nós de que, de fato, bons valores podem ser transmitidos de geração em geração. E eu diria para você que um dos maiores valores que podem ser transmitidos para nossos filhos e netos é uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira. A primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos é que uma fé verdadeira glorifica a Deus. Olha o que diz aí na primeira parte do verso 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Sem cessar me lembro de ti nas minhas orações e me lembro das tuas lágrimas e também me lembro da tua fé sem fingimento. O apóstolo Paulo diz assim: eu dou graças a Deus pela tua vida, Timóteo. Irmãos, esse talvez devesse ser o nosso primeiro e principal objetivo para nossos filhos e netos. Que os nossos filhos e netos vivessem para a glória de Deus. Eu tive o privilégio de conhecer uma avó. Os meus avós, por parte de mãe, eu não conheci. Seu Benedito e a dona Irene morreram antes de eu nascer, então eu não conheci os avós. Devem ter sido gente muito boa, pelo que eu vejo da minha mãe.
E pelo lado do meu pai, eu conheci muito pouco meu avô Valdemiro, que a gente chamava de vovô de milho, mas eu convivi muito pouco, ele teve leucemia e morreu em 1975, eu tinha 8 anos de idade. Mas convivi muito com a minha avó Jandira, a Jandirinha, que morreu com 92 anos agora em 2015, que vocês conheceram, né, ali em Passa Três. E eu posso dizer para os irmãos, eu dou graças a Deus pela vida da minha avó. Meus pais não eram crentes, né? Minha avó, desde pequenininho, me levava para a igreja para aprender a Bíblia. E eu fui criado ali em Passa Três, engateando debaixo dos bancos. Aprontei como toda criança apronta. Mas minha avó não desistia. Domingo, a gente se arrumava e ela levava a gente para a igreja. Então, eu dou graças a Deus pela vida da minha avó. Eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe. Quando a gente vê nas pessoas bons valores, uma vida sem fingimento, isso faz com que a gente agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. Então a gente percebe que Paulo dá graças a Deus pela vida de Timóteo. E a herança espiritual que ele recebeu da avó e da mãe fez com que ele fosse uma pessoa digna, a ponto do apóstolo Paulo, muito mais experiente, dar graças a Deus pela vida dele. E esse tem que ser o nosso objetivo. Que os nossos filhos e netos, eles vivam para que o nome de Deus seja glorificado por meio deles. Qual é o sonho que nós temos para os nossos filhos e netos? Eles serem médicos? Eles serem engenheiros? Eles serem diplomatas? Eles serem executivos de grandes empresas? Ou nós queremos que nossos filhos e netos sejam homens e mulheres que vivam para a glória de Deus, onde o Senhor os colocar? Que nossos filhos e netos vivam para amar a Deus e amar as pessoas, fazer o bem, serem honestos, serem pessoas honradas. E pode ter certeza que o nosso exemplo, nossa influência, nosso testemunho vai fazer muita diferença nessas escolhas que eles vão fazer nas suas vidas. E não pode ser diferente, porque a Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor. No Salmo 127, versículo 3, diz, herança do Senhor são os filhos. Então, os filhos que nós temos não são nossos mesmo. Eles são de Deus. Deus meio que empresta para nós. A gente cuida e depois se tornarão adultos para a glória de Deus e vão reproduzir outras pessoas que, se eles forem bons exemplos, como aprenderam conosco, também serão para a glória de Deus. E o nome de Deus vai ser glorificado de geração em geração. A Bíblia diz que a pessoa que tem o privilégio de ver os netos é um abençoado por Deus, conforme diz o Salmo 128, versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião e vejas os filhos dos teus filhos. Isso é bênção de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados para glorificar a Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, olha o que está escrito. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós fomos predestinados a isso, sermos para a glória de Deus. Antes de sermos criados, Deus já nos deu um destino. E qual é o nosso destino? Glorificar a Deus na terra. Nós não poderíamos ter outro objetivo para nossos filhos e netos que não seja esse, que eles vivessem para a glória de Deus. E o que propicia isso? Uma fé verdadeira. É uma fé verdadeira em Deus que fará com que nossos filhos e netos vivam para a glória de Deus na terra. E se vivem para a glória de Deus na terra, eles vão poder viver com Deus eternamente. Eu acredito que todos nós ficaríamos orgulhosos se alguém dissesse para nós, eu dou graças a Deus pela vida dos seus filhos. Eu glorifico a Deus pelo seu neto. Uma fé genuína que habitou primeiro em uma avó e depois em uma mãe, agora fazia com que um jovem pastor fosse motivo do apóstolo Paulo dar graças a Deus. Nós que somos pais, mães, avós e avós, será que nossas vidas têm sido motivo
para que nossos filhos deem graças a Deus por nós? Será que nós estamos vivendo uma vida que fará com que nossos filhos e netos sejam motivo de outros glorificarem a Deus pela vida deles? Nossa preocupação é deixar o mundo melhor para nossos filhos e netos ou deixar filhos e netos melhores para esse mundo? A segunda coisa que eu acho que vale a pena refletir nesse texto é que uma fé verdadeira provoca saudades. Olha o que está escrito aí no versículo 4 e também na primeira parte do versículo 5. Primeiro, Paulo dá graças a Deus pela vida de Timóteo e depois diz: olha, eu lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo declara que ele tem saudade de estar perto do seu jovem discípulo Timóteo. E isso por quê? Por causa da fé sem fingimento que ele demonstrava. Quem é que não tem saudade de estar perto, de conversar com pessoas que são cristãos de verdade? Aquela hora que você está mais precisando, quando você está doente, internado no hospital, de quem que você lembra? É do tio piadista? É do tio paquerador? Ou é da tia de oração? Quando estamos precisando de milagres em nossas vidas, quem que a gente quer ter perto? Pessoas que têm uma fé sem fingimento. Pessoas que têm conteúdo. Pessoas que têm uma fé genuína, uma fé sem fingimento, são pessoas agradáveis. Pessoas que são sinceras em bons valores, são pessoas agradáveis. A gente tem saudade, a gente quer estar perto. Pessoas vazias, pessoas ocas, pessoas falsas, pessoas frívolas, fúteis. A gente só fica perto por necessidade, porque não acrescenta. Paulo diz que a fé sem fingimento que Timóteo manifestava fazia com que ele tivesse ansioso por ir vê-lo, por ir visitá-lo. Quem vive uma fé assim, irmão, não fica sem visita quando está doente. Não fica sem cuidado, não fica sem assistência, não fica sem alguém voluntário para levar e trazer. E muitos vão ver que vão te visitar para te consolar e vão voltar para casa consolados. Que não vão ouvir murmuração, reclamação, balangação. Vão ouvir testemunhos da graça de Deus. São pessoas que a gente gosta de ficar perto. Sempre haverá alguém orando por alguém assim. Paulo disse aí no versículo 3, na segunda parte: sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Aquela pessoa que tem uma fé sincera, aquela pessoa que é genuína nos seus valores, não fica sem oração. Porque a gente não quer perder essa pessoa. Então, quando ela fica doente, todo mundo ora. Quando ela está passando dificuldade, todo mundo ora. Todo mundo sai para comprar a briga do crente fiel. Sempre haverá alguém se esforçando para estar perto de quem tem uma fé genuína nos momentos de dificuldade. Como é que nós queremos ser tratados pelos nossos filhos e netos quando nós precisarmos deles? Se a gente precisar de assistência de filhos e netos, como eles vão encarar isso? Como um fardo? Ou como uma alegria? Quando nossos filhos se casarem e se mudarem para longe, qual vai ser a atitude deles? Eles nos visitarão a miúde? Ou eles inventarão desculpas e mais desculpas para ficar anos longe de nós? Porque nós só temos saudade daquelas pessoas que são genuínas, que são verdadeiras. Pessoas assim fazem falta para a nossa vida. Então, quando elas não estão por perto, a gente arruma um jeito. Será que a vida que vivemos fará com que sejamos empurrados de um lado para o outro? Ou será que as pessoas vão disputar para ficar em nossa companhia, se algum dia nós precisarmos? E em terceiro lugar, uma fé verdadeira ultrapassa gerações. Como diz aí no verso 5, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A tendência das pessoas é imitar aquilo que faz bem, aquilo que dá prazer, não é verdade?
E o vovô e a vovó estão casados há 49 anos, papai e a mamãe estão casados há 29. E olha, aqui em casa não tem cobrador batendo na porta, eu nunca vi meu avô brigar com ninguém, nunca vi meu pai brigar com ninguém, nunca vi eles metidos em confusão, nunca vi o nome deles rodando aí. Que outra vida que eu vou querer para mim? Que outra vida nossos filhos e netos vão querer se nós demonstrarmos para eles uma fé genuína? Olha o que diz aí em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo foi criado na escola dominical. Ele aprendeu a Bíblia pequenininho, na infância. Agora ele era um adulto íntegro, que tinha uma fé madura, elogiada pelo apóstolo Paulo. Por que Timóteo agora estava demonstrando a mesma fé que seus avós e seus pais? Ele foi ensinado. Timóteo foi educado nas sagradas letras desde a infância. E agora a vida dele fazia com que outros glorificassem a Deus, fazia com que outros quisessem estar perto dele, que outros orassem por ele. Nós não queremos isso para os nossos netos. Quando você, vovô e vovó, não estiver mais aqui, quando você, papai e mamãe, não estiver mais aqui, você não gostaria que o seu filho fosse alguém que as pessoas gostassem de estar com ele, alguém que as pessoas orassem por ele? Então comece ensinando a ele as sagradas letras. O que eu pude fazer para ensinar a Bíblia para meus filhos, eu fiz. Comprei CD, DVD, revistinha, Bíblia com desenho, Bíblia falada, Bíblia cantada, tudo. É exatamente isso que o sábio escritor de Provérbios diz, que devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, lá em Provérbios 22, 6. Ensinar no caminho é ir junto. Com criança, não basta só dizer, faça o que eu digo. É preciso dizer, faça o que eu faço. Jesus nunca disse para os seus discípulos, faça o que eu digo. Ele disse, vem comigo, eu vou te mostrar como é que é. Ele ia na frente e seus discípulos iam aprendendo, fazendo. Ia aprendendo no caminho. Se você lê em Mateus capítulo 23, a partir do verso 1, Jesus vai dizer sobre os fariseus. E Jesus disse, façam tudo o que eles disserem, mas não imitem as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Isso é uma fé fingida. Essa é uma fé hipócrita. Essa é uma fé que, ao invés de ultrapassar gerações, vai destruir gerações. Porque as crianças não sabem lidar com a hipocrisia. Então nós devemos ensinar a criança no caminho, andar com elas, mostrar como é que é. Tem um ditado aí que diz que o cavaco não voa longe do pau, não é verdade? Nós, como igreja, não acreditamos em maldições hereditárias, mas acreditamos em comportamentos hereditários. Às vezes você olha uma árvore genealógica, você vê as mulheres sendo mães solteiras de geração em geração. Pais alcoólatras de geração em geração. Não tem nada de espiritual nisso. Mas se eu bebo e pingo cachaça na boca da criança já com 2 anos, a chance dela querer beber é muito grande. Se nós vivermos uma fé genuína, é bem provável que nossos filhos e netos também queiram viver uma fé genuína. Se eu escolher viver uma vida medíocre, é provável que meus filhos e netos também vivam uma vida medíocre. Tem exceções? Tem. Muitos aqui somos exceções. Mas se formos falar do ordinário, de fato, o cavaco não voa muito longe do pau. Os bons valores precisam ser transmitidos de geração em geração. Se nós observarmos até o significado dos nomes que aparecem aqui nesse texto, nós vamos ver que a coisa caminha nessa direção. Lloyd significa agradável. Eunice significa boa vitória. E Timóteo significa aquele que honra a Deus. Talvez pudéssemos construir uma frase assim, né? Quem vive de forma agradável a Deus
terá boa vitória com os filhos e seus netos honrarão a Deus. Pode dar diferente? Pode, porque as pessoas são livres e às vezes elas escolhem outra coisa. Mas o padrão ordinário é de que bons valores ultrapassam gerações. Honestidade, verdade, credibilidade, ultrapassa a geração. Uma fé genuína ultrapassa gerações. Quando uma fé genuína habita nos pais e nos avós, este provavelmente será o caminho escolhido pela criança. Até porque não há mesmo caminho melhor para andar do que os caminhos do Senhor. Eu quero concluir dizendo que esse valor que é transmitido aqui, uma fé sem fingimento, uma fé sincera, uma fé genuína, uma fé sem hipocrisia, é a coisa mais valiosa que nós podemos ter. Ora, porque a salvação é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é isso que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9? O relacionamento com Deus é pela fé. Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Então, uma fé verdadeira é o mais precioso valor a ser transmitido. Então, nós não podemos de jeito nenhum deixar que a fé que nós confessamos seja diferente da fé que nós vivemos. Porque a hipocrisia é exatamente a diferença entre o discurso e a prática. Hipócrita é aquele que põe máscara. Ele entra dentro de um templo religioso, ele põe uma máscara de religioso, mas quando sai, ele tira a máscara. É aquela pessoa que tem duas caras, uma com máscara e outra sem máscara. Isso mata a fé das crianças. Quando não vivemos em casa o que falamos na igreja. Quando não tratamos as pessoas lá fora como tratamos aqui dentro. Quando não temos lá fora uma vida com Deus como demonstramos aqui dentro. Se quisermos transmitir bons valores de geração em geração, precisaremos abandonar o fingimento, a falsidade e vivermos genuinamente nos padrões que queremos transmitir. Uma fé verdadeira não ficará somente conosco, mas ultrapassará gerações e alcançará nossos filhos e netos, fazendo com que vivam para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não
que eu tenha que deixar. Quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor, iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor, quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. Deixar. Quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor,